Olá, benção. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o economista do reino eterno. Parte 31, economista cristão. Um ensino muito importante para os nossos dias. Sempre foi. A Bíblia fala muito sobre economia, sobre contribuição financeira, sobre como nós administrarmos os bens que passam por nossas mãos, os recursos financeiros. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse. Cadê? Apocalipse, capítulo 11. Acho que achei. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. Vou tirar o... E o tempo de destruíres os que destroem a terra. No fim dos tempos, o Criador destruirá todos os seres humanos que destruíram a terra. Eu mudei um pouco meu entendimento sobre isso, mas deixa eu ver o que eu falei aqui há um tempo atrás. Todo aquele que não cuidou do planeta Terra, que deveria ser uma grande e linda casa bem administrada por uma família de humanos, com justiça e bondade, será julgado não merecedor de herdar a Nova Jerusalém, a nova cidade onde somente poderá morar pessoas justas, pois serão governadas por um rei justo, Cristo. Quando somos consumistas, desenfreados por supérfluos, ambiciosos, maléficos, gananciosos, cobiçosos, amantes das riquezas materiais, estamos deixando de cuidar das criações do Criador da natureza, pois a maioria mundial dos seres humanos estão amando as coisas e usando as pessoas. Não, serve sim. No fim dos tempos, o Criador destruirá todos os seres humanos. Na verdade, eu não creio nisso. Eu creio que o próprio ser humano um dia vai destruir, se autodestruir, se extinguir, né? Com guerras químicas, biológicas, nucleares. E então o pai, né, vai destruir nesse sentido, né? Os filhos dele que morrem hoje já vão morar na Nova Jerusalém celestial com o Pai. E quando o ser humano se extinguir, que eu creio que um dia ele vai se extinguir, então o Pai vai trazer os seus escolhidos, seus filhos, os eleitos, para morarem novamente na terra. Aí sim, eles vão ser destruídos, vão ser aniquilados. Todos os filhos que não eram eleitos, né? Os da perdição. E aí eu creio nisso, que os filhos podem vir a morar novamente na terra quando ela for desabitada pelo próprio ser humano, que se extinguirá, si próprio extinguirá, se auto-extinguirá. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 a 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que do Criador da natureza descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo do Criador, com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Criador estará com eles, e será o seu Pai. E o Pai limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aqui eu creio hoje, né, que isso foi para o ano 70, então depois do ano 70
até o ano 70 a pessoa morria e ficava esperando o juízo foi no ano 70. A partir do ano 70, então, morreu, estava com Cristo na Nova Jerusalém Celestial, entendeu? E no futuro pode ser que nós moremos na Terra novamente. Aqueles que forem justos e fiéis aos ensinos do Criador, deixados na Escritura, a Bíblia, herdarão a futura Nova Jerusalém, a justa e rica cidade para todos os habitantes. É a celestial, primeiramente. E dentre estes ensinos está o financeiro. Só herdará esta linda e justa cidade futura, dentre outros requisitos espirituais, quem tiver administrado os recursos financeiros que receberam nesta terra atual de maneira justa e equânime. Aqueles que amaram pessoas e usaram coisas frugalmente poderão usufruir desta cidade. Creio nisso também. Entendeu? Só os minimalistas cristãos poderão herdar a Nova Jerusalém celestial e a terrena, talvez. Alguns anos à frente, décadas, séculos, milênios, não sei. Bem, amado, então nós vamos passar agora. Até aqui, então, terminamos os versículos bíblicos, né? Que falam, alguns, a maioria, né? Muitos, pode ser que tenha deixado passar alguns, mas a maioria eu falei nesses estudos. Os versículos bíblicos que falam sobre finanças, sobre o economista do reino eterno, como os cristãos devem administrar seus recursos financeiros, como os deve adquirir, como deve investir e como deve guardar, né, poupar, como deve doar e para quem deve doar. Nós vamos começar agora uma série, um capítulo, né, que fala sobre José do Egito, a história de José do Egito, um modelo de economista do reino eterno, extraordinário. De escravo a governador. José do Egito, de escravo a governador, um exemplo de bom administrador financeiro. José era filho de Jacó e o filho mais justo e temente ao Criador da natureza, dentre 12 filhos. Por inveja dos outros irmãos, José, aos 17 anos, foi vendido como escravo para mercadores midianitas. Não sei se foi midianitas, acho que foram ismaelitas. Ismaelitas, descendentes de Ismael, filho da escrava, que o revenderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis 37. Apesar das injustiças que fizeram com José, ele nunca perdeu a fé no Criador da natureza. Não entendia o porquê dos acontecimentos e continuava tendo força, foco e fé na caminhada, sendo fiel aos mandamentos do eterno Criador e sendo um excelente estudante, trabalhador e administrador em tudo que pusesse em suas mãos para fazer. Estava com constante evolução espiritual e intelectual. Novamente trabalhando na casa de Potifar, foi injustiçado pela esposa desde que o assediou. Porém, José, não cedendo ao assédio, foi acusado de que ele é quem tinha sediado a esposa de Potifar. Resultado, foi parar na prisão, onde novamente fez um bom trabalho e virou o chefe dos encarcerados, dando apoio ao carcereiro mor. E a partir daqui chega-se a história relatada abaixo. Gênesis 41, de 1 a 57, Bíblia Online. Vou ler esta passagem que é muito interessante. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado.
E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas ao vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia ali que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando o faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então tivemos um sonho na mesma noite, e eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação dos seus sonhos. E estava ali conosco um jovem hebreu, o servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou suas roupas, e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó: isso não está em mim. Deus, Yod-He, Vav-He, né? Esse é o Deus dos cristãos. Que fala só Deus também, bênção. A gente não está sabendo falar, não está sabendo quem é esse Deus, né? Então, o nosso Deus é o Yod-He. Meu pai, cadê? Que besteira aí. Olha, paguei tudo. O Deus Yod-He, Vav-He, que é o meu entendimento, alguns estudos que eu fiz, o nome de Deus é esse que foi encontrado na Bíblia, nas Bíblias bem antigas, que foi retirado da Bíblia. Mas para mim é Deus Yahu. E o filho é o Yahushua. Então Deus, Yahu, dará a resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: então tudo que nós fazemos, o cristão, é porque Cristo, nós temos a mente de Cristo. Nós somos inteligentes até um certo ponto, mas só somos muito inteligentes quando temos a mente de Cristo. Então disse Faraó a José: eis que meu sonho estava em pé na margem do rio. E eis que subia do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após esta, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade, contudo, em toda a terra do Egito. E as vacas macras e veias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Entravam em suas entranhas, mas não se conhecia se houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, eis que o meu... Aí ele foi contando o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho do Faraó é um só. O que o eterno Criador há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vagas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó: o que o Eterno há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada pelo Eterno, Yod-He, Vav-He, e se apressa em fazê-lo.
Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 20%, tá? Olha aí, 20%, hein? O ideal, ó, a gente economizar 20%. E ajunte toda a comida destes bons anos que vem, mas esses 20% é quando você pode, né? Quando você está farto. A gente tem que buscar ser farto, estudar, trabalhar muito para ter além do necessário e poder guardar para ajudar as pessoas e nas vacas magras. E ajunte toda a comida destes bons anos que vem e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que o eterno Criador te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: veja aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez subir no segundo carro que tinha, clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão, o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafanate-Paneia e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José à presença de Faraó e passou por toda a terra. Então ele ficou 13 anos na escravidão. Deus prepara, ele prepara, né? Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele juntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades, pondo as mesmas mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito de Manassés, porque disse: o eterno Criador me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: o eterno Criador me fez crescer na terra de minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome. E José tinha dito: havia fome em todas as terras, mas em todas as terras do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Eita, lele. Quem já ouviu falar da expressão anos de vacas gordas e anos de vacas magras? Pois é, foi tirada da Bíblia. José, com a ajuda do Criador da natureza, interpretou o sonho de Faraó e ainda deu dicas de como proceder para que o Faraó não passasse por dificuldades financeiras no futuro. Vendo Faraó a sua inteligência espiritual e financeira dada pelo Criador, e não sendo bobo, instituiu José governador do Egito. Eita glória! Assim, José se tornou o administrador financeiro mais importante e próspero daquela época e ainda conseguiu rever seus parentes que há anos não via. Pôde salvá-los da morte por fome e também perdoá-los por terem vendido ele aos mercadores 13 anos atrás. Lindo quando ele diz para os irmãos traidores em Gênesis 45, 4, 8. E disse José
a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, o Criador da natureza, Yod-He, Vav-He, me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que o Criador me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Eita glória! Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão o Criador da natureza que me tem posto por ministro de Faraó e por administrador de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Eita glória! O que podemos aprender com a linda história de José do Egito, como um economista, um exímio economista do reino eterno? Quando amamos ao Criador da natureza, tudo conspirará ao nosso favor, ainda que estejamos sofrendo injustiças, invejas, afastamentos, prisões, indiferenças, ingratidões, e que tudo contribuirá para o bem daqueles que amam e obedecem ao Criador da natureza. Eita glória! Coisa linda! Quando amamos ao Criador da natureza, somos bons planejadores e administradores financeiros. Quando amamos o Criador da natureza, somos pacientes e resignados, crendo que um dia vai melhorar. Quando amamos o Criador da natureza, somos bons servos, amigos e, posteriormente, bons líderes e servidores. Quando amamos ao Criador da natureza, somos aplicados aos estudos, organizados e diligentes. Quando amamos ao Criador da natureza, abençoamos financeiramente a vida de nossa família, nossos parentes, empregados, caso nós tenhamos, manos de fé, remanescentes cristãos que já entenderam o Evangelho da Graça de Graça, amigos, conhecidos e desconhecidos, caso o Pai nos leve a posições financeiras bem vantajosas, ainda que estes não tenham sido bons, justos, gratos, etc. conosco no passado. Se tivermos o dom da administração financeira, é para beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Quando amamos ao Criador da natureza, somos extraordinários economistas do reino eterno. Coisa mais linda! Bem, benção, vou parar por aqui. Já estamos quase acabando esse estudo, esse lindo estudo maravilhoso, transformador de vida que é o Economista do Reino Eterno. Quem estudá-lo, se o meu filho terreno, que é o Daniel, estudar sobre isso, hein, filho, que se você um dia estudar sobre esses estudos que eu preparei para ti primeiro, filho, Daniel, sua vida vai ser extraordinária. Você vai ser um grande homem de Deus. Vai mudar a história da vida sua primeiro e de muitas pessoas que te conhecerem e conhecerem os teus estudos, a sua liderança. Muito obrigado, bênção. Até o próximo vídeo, querendo papai.